Fala galera, meu nome é Daniel Marques do blog vidadeafiliado.com. Hoje eu vou mostrar para vocês 6 dicas de SEO matadoras para você aumentar assim, de uma maneira qualificada o tráfego orgânico para o seu site ou para o seu blog. Bem, fica comigo aí que eu vou mostrar para vocês. Antes de dar a primeira dica, queria dar um pequeno esclarecimento sobre a questão do SEO. Hoje no marketing digital, do meu ponto de vista, e eu vejo isso no mercado, que SEO é a parte mais difícil do marketing digital, né? As pessoas querem dinheiro rápido, as pessoas querem resultados a curto prazo e acabam esquecendo do SEO, que do meu ponto de vista é a melhor parte do marketing digital. Bem, não sei se você já ouviu falar, mas SEO significa System Engine Optimization. É um sistema, uma engenharia de sistema de busca para otimização de site. Então, são essas técnicas de SEO que fazem qualificar o seu site para ganhar posicionamento dentro das pesquisas orgânicas do Google ou qualquer outro sistema de busca. Bem, eu vou mostrar 6 dicas para vocês, onde essas 6 dicas são dicas essenciais para você começar a trabalhar com o SEO toda vez que você for escrever um artigo, toda vez que você for escrever um post, deixar bem estruturado, porque a questão de SEO não é uma receita de bolo. Na verdade, são um conjunto de regras e que você tem que combinar muito bem essas regras e também analisar os seus concorrentes para saber o que é que eles estão fazendo, quais são as técnicas que eles estão mais utilizando, e você vai tentar fazer melhor do que eles. Então, não necessariamente você vai usar as mesmas técnicas para um post e para o outro post que você vai fazer. Mas aqui eu vou mostrar para você como você vai poder fazer de uma maneira estruturada os seus artigos otimizados, bem bacana, uma maneira mais macro, vamos dizer assim, e depois, a partir disso, você pode aprofundar seu conhecimento para estar melhorando mais ainda os seus resultados com o SEO. Mas bem, então vamos para o primeiro tópico. Mas antes de ir para o primeiro tópico, o que o SEO pode lhe ajudar? Bem, eu separei alguns tópicos, eu gostaria que abaixo do vídeo tem um link do artigo, onde tem o post desse vídeo aqui, e nesse post tem todos os links, todos os materiais necessários para você colocar em prática essas dicas de SEO. Mas o primeiro tópico que eu queria colocar aqui, onde pode o SEO lhe ajudar, seria aumentar a visitação do seu site, aumentar suas conversões, tráfego recorrente e gratuito para o seu blog, aumento de autoridade de domínio, aumento de autoridade de página, aumento de PageRank, crescimento sustentável do negócio. Bem, o que eu costumo dizer é o seguinte: muita gente não gosta de focar a questão de otimização de sites e de blogs, porque é um resultado a longo prazo. Como assim, Daniel? Por exemplo, se você hoje cria uma página de captura, cria uma landing page, enfim, faz uma campanha no Facebook para você capturar leads e gerar conversões no Hotmart, enfim, ou qualquer outro sistema de afiliado que você esteja utilizando, esse resultado é imediato, é a curto prazo. Você faz a campanha hoje, pode ser que hoje ainda você venda. Só que, logicamente, você vai gastar bastante dinheiro. E se você não tiver conhecimento de publicidade paga, você vai gastar muito dinheiro, você vai quebrar muita cara, você vai perder tempo, vai perder dinheiro, e isso é muito chato. Então, eu sugiro para quem está começando e que para quem já começou, que repense a questão de escrever otimizado para os navegadores. Por quê? Hoje, o meu faturamento, o maior faturamento não vem de tráfego pago, vem de tráfego orgânico. Então, eu gero vendas sem gastar R$1 com publicidade, R$1 com tráfego pago. Então, vem tudo através das buscas do Google e entre outros navegadores ou redes sociais. As pessoas clicam, acessam e alguns compram. Então, gostaria que você reconsiderasse a questão do SEO, a questão de você escrever conteúdo de relevância para a internet, para que as pessoas curtam esse conteúdo, compartilhem e isso gere venda, gere engajamento, enfim. Então vamos para a primeira dica. Primeira dica é plugin SEO. A gente não poderia deixar
de falar dessa parte primordial, porque é a partir dele que tudo vai se iniciar. Bem, o plugin que nós vamos utilizar é o WordPress SEO da Yoast, né, que é o plugin mais utilizado para o WordPress na área de SEO. Então, dentro do blog tem o link do plugin. Você vai lá aqui embaixo do vídeo, acessa esse artigo completo e lá tem um link para você clicar e fazer o download gratuito lá do plugin para você instalar no seu WordPress. Bem, se você não usa o WordPress, eu sinto muito, porque você está perdendo muita coisa por não usar o WordPress. Porque o WordPress, do meu ponto de vista e do ponto de vista de vários pessoas que trabalham com afiliados e marketing digital, eles recomendam em todos os seus projetos praticamente usam o WordPress. Então o WordPress hoje é a maior comunidade open source quiçá do mundo na área de gerenciamento de conteúdo online. Então, se você trabalha com marketing digital, está iniciando, o WordPress é a melhor ferramenta para você iniciar e trabalhar no marketing digital. Ok? Tópico número 2. Palavra-chave long tail. Bem, esse é um assunto muito abrangente, muito delicado, mas é o mais importante dessas dicas que eu estou mostrando agora. É a partir da sua palavra-chave que você vai escrever o seu artigo. Agora, não é qualquer palavra-chave, você precisa fazer uma pesquisa de palavra-chave. Agora, eu sugiro que você não pesquise palavras head tails, mas sim long tails. E o que é head tails e long tails, Daniel? Head tails são palavras-chave curtas e long tails são palavras-chave longas. Exemplo, tênis Nike, eu chamaria de uma head tail. E tênis Nike Shot é uma long tail. Então, é através da long tail que nós vamos focar nas dicas de SEO. Você pode usar head tail, só que head tail são palavras-chave muito concorridas. Empresas gastam muito dinheiro para manter palavras-chave head tail nas primeiras páginas do Google. E lógico, essas head tails também elas geram muito tráfego, mas as long tails elas geram um tráfego menor, mas são tráfegos mais qualificados. Por exemplo, se eu vou criar um post com a palavra comprar tênis Nike, a taxa de conversão é muito maior do que utilizar a palavra-chave tênis Nike, porque eu sei que as pessoas que estão buscando comprar tênis Nike estão mais propícias a querer comprar um tênis Nike. Já estão com o cartão de crédito em cima da mesa lá, já sabe o modelo que quer, já sabe o tamanho, o número, já fez um filtro antes. Então, nós vamos focar nas palavras-chave long tail. Vou dar um exemplo aqui muito prático. Eu vou entrar aqui no planejador de palavras-chave, que você já deve conhecer, mas para quem não conhece, é uma ferramenta do Google AdWords. E nessa ferramenta, a gente vai colocar aqui algumas palavras-chave para você ter uma ideia e começar a pesquisar isso para você escrever qualquer post, qualquer artigo. Bem, eu coloquei aqui porque está em alta. Érico Rocha vai lançar agora o fórmula de lançamento agora no fim desse ano. E eu coloquei aqui um exemplo. Eu coloquei aqui Érico Rocha, fórmula de lançamento, curso fórmula de lançamento e comprar fórmula de lançamento. Veja, a palavra Érico Rocha, ela tem buscas mensais de 4.400 buscas todo mês. É uma concorrência baixa. Fórmula de lançamento, 2.900 buscas mensais. Mas a palavra-chave long tail, eu chamaria Érico Rocha e fórmula de lançamento head tail. Ok? Long tail, eu pego essa palavra-chave head tail e complemento com mais um adjetivo, mais um nome, enfim, como queira chamar. Por exemplo, comprar fórmula de lançamento, eu tenho 20 buscas mensais. Daniel, é muito pouco. É pouco. Mas se dessas 20, 4 pessoas comprarem, por exemplo, a comissão é R$1.000, você iria ganhar R$4.000 por essa palavra-chave que você otimizou, que a concorrência é baixa. Como é que a gente faz para analisar a concorrência?
Vou dar essa dica aqui, não está no post, mas eu vou mostrar para você como é que eu faço. Vamos colocar aqui, ó, comprar fórmula de lançamento. E eu uso esse plugin aqui, o Mozbar. Eu coloco embaixo do vídeo aí para depois você baixar. Eu acredito que só tem ele para o Chrome e para o Mozilla, ok? Então vamos clicar aqui no Moz para a gente ter uma noção. Ele vai carregar novamente os resultados aqui. Bem, tá aí, ó. A página principal do Fórmula Lançamento tem uma autoridade de página, que é Authority Page, ou Page Authority, enfim, de 45, que é uma escala de 0 a 100, e a autoridade do domínio, que é de 0 a 100 também, tem 42, ok? Já mais embaixo, eu tenho aqui esse link aqui, com autoridade de página 14, autoridade de domínio 21, mais embaixo aqui 17, 26, esse aqui tem 15, 30, veja esse aqui, ó, sejaemcontrato.com.br, autoridade de página 1, autoridade de domínio 17, então é alcançável chegar aqui, você trabalhando essa long tail, é alcançável, ok? Então aqui também eu tenho o Facebook, mas o Facebook, lógico, a autoridade de domínio 100, porque o Facebook, né, não tem que questionar. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, essa página é minha aqui, ó, 7pixel.com.br. Eu tenho autoridade de página 1, autoridade de domínio 22. Então veja que eu não ranqueei por essa palavra-chave, comprar fórmula lançamento. Mas ele tá mostrando aqui na primeira página. Então, vale muito a pena você trabalhar com long tail. Bem, já que você entendeu a diferença de head tail e long tail, eu gostaria que você assistisse o vídeo de Diego Ivo, do site conversion.com.br, tá lá no blog. No post desse blog, você vai lá, entra, tá lá o vídeo, onde tem uma videoaula dele explicando a diferença entre long tail e head tail e como você utilizá-las de uma maneira mais prática. É um vídeo de aproximadamente 50 minutos que vai acrescentar em muito nesse conteúdo. Ele vai falar da regra de Pareto, de 80-20, que ele diz que 20% do seu acervo, do seu estoque, é 80% do seu faturamento. Por exemplo, se você tem uma biblioteca, uma livraria, vamos dizer assim, melhorando, né? Uma livraria, e 20% dos livros da sua livraria equivale a 80% do seu faturamento. Então vamos dizer que os livros que são mais vendidos lá sejam a Bíblia, com certeza, que é o livro mais vendido do mundo, né? A Bíblia, excepcionalmente, sempre vai estar nessa lista. Sei lá, 50 Tons de Cinzas, Harry Potter, enfim. Não sei quais são os livros mais vendidos, mas ele diz que 80% dos seus produtos, eles verdadeiramente é o que vale 80% do seu faturamento. E os outros 20% do seu faturamento são os 80% dos produtos que tem lá disponível. Então isso é muito legal. Por exemplo, na minha realidade, hoje vamos dizer que 80% do meu faturamento vem de tráfego orgânico, vem das minhas técnicas de long tail, de indexar palavras-chave que vão gerar tráfego qualificado, que esse tráfego vai comprar o produto que eu estou promovendo nesse conteúdo que está sendo criado. Então, é muito legal, assista esse vídeo, não perca. Dica número 3. URL amigável. Isso é muito importante. O URL amigável não é muito recente, né? Já vem sendo trabalhado já há algum tempo,
Só que muitas pessoas não levam em consideração de ter o cuidado dessa URL amigável. Então, nas configurações do seu WordPress, eu coloquei aqui o caminho no blog, em configurações, links permanentes, você vai deixar a opção marcado nome do post, ok? E nessa opção, ele automaticamente vai alterar o seu arquivo htaccess, que esse arquivo ele já vai gerar automaticamente os links amigáveis, que são, em vez daqueles links barra 123 bcdw underline @.php. Isso não é um link amigável, não é um URL amigável. Dica número 4, URL curta. Está sendo utilizado ultimamente uma tendência de encurtar o URL. Muita gente tem utilizado Bitly, muita gente tem utilizado, entre outros, encurtadores de URL. É legal porque é uma URL pequena, você compartilha, você pode fazer várias coisas. Só que você tem que ter cuidado que muitas vezes esses encurtadores, no finalzinho da URL, normalmente são alguns códigos que você não consegue decorar, obviamente. Então, o que é que eu sugiro? Por exemplo, na minha configuração do meu WordPress, eu não utilizo o parâmetro category. Que parâmetro é esse? Nos links permanentes eu posso criar a minha URL personalizada. Por exemplo, /category, /postname. Então, o que é que acontece? Se eu, por exemplo, criar um post hoje, como ganhar dinheiro na internet, na categoria ganhar dinheiro na internet, ou ganhar dinheiro, ou trabalho em casa, a minha URL seria vidadeafiliado.com /ganhar dinheiro em casa o nome do post, ganhar dinheiro na internet. Então, fica um URL muito grande. Então, o que é que eu sugiro? Que você tire a categoria. Você vai continuar criando posts dentro de categorias, lógico, porque depois você pode criar um link para a sua categoria e vai listar todos os posts da categoria que você está querendo referenciar. Mas aí, o que é que você faz? Em vez de eu ter vida de afiliado ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro no marketing digital, como ganhar dinheiro na internet, você tira a categoria. Aí vai ficar vidadeafiliado.com o nome do post, ou o nome da sua palavra-chave, que é como eu utilizo. Já em alguns posts, já estou praticando essa técnica de, em vez de deixar o nome todo do artigo, eu só coloco a palavra-chave. Por exemplo, se eu estou otimizando para a palavra-chave, por exemplo, dicas de SEO, e o título da minha página é 6 dicas de SEO para o seu blog, eu não vou deixar 6 dicas de SEO para blog. Eu coloco vidadeafiliado.com /dicas de SEO. E como é que você pode fazer isso? Dentro do seu próprio WordPress. Por exemplo, eu estou aqui dentro do meu post, eu vou abrir aqui o meu post, e dentro do post, aqui está o meu título do post, 6 dicas de SEO para otimizar o seu blog. Então, aqui eu coloco a URL. Pronto, eu clico em editar e aqui eu posso criar a minha URL, certo? Então, por exemplo, como é que vem naturalmente? Vou apagar aqui e clicar OK. O WordPress ele cria automaticamente a URL com base no seu título. Então, aqui ele fez o quê? 6 dicas, SEO, otimizar seu blog, ok? Mas eu não quero assim. Eu quero a minha palavra-chave, dicas, de SEO. E clique OK. Pronto. Essa é a minha URL, ok? Então, tá aí a quarta dica, URL curta. Então, tire a categoria da configuração dos links permanentes, deixe só o nome do post e tente trabalhar. Você pode deixar o nome todo do título, não tem problema, mas se você puder encurtar e deixar sua palavra-chave lá dentro, melhor. Quinta dica, conteúdo original. Gente, essa é a parte que as pessoas não gostam muito, que é criar conteúdo original. As pessoas estão mal acostumadas, elas querem já algo pronto, que copie, cole e coloque ali, não dê muito trabalho.
Mas para você criar um bom artigo, muitas vezes você demora 1 ou 2 ou 3 dias para criar um bom artigo. Bem, esse artigo aqui eu criei em um dia, agora foi o dia inteiro, pesquisando, escrevendo, revisando. Bem, não está um dos melhores artigos, mas é um artigo com mais de 1000 palavras. Quanto mais palavras você tiver, melhor. Lembrando, tem que ser mais de 300 palavras. Então, quanto mais palavras você tiver, melhor. E quanto mais original você for, melhor ainda. Se você acha que não escreve bem, acha que não tem uma boa escrita, você pode contratar profissionais para fazer isso. Eu sugiro que você use o site do Orkana, que é um site de freelances, onde lá dentro tem vários profissionais na área, redatores, professores de português, pessoas que trabalham com marketing de conteúdo, e lá você pode contratar esses profissionais. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que faz alguns artigos para mim, e eu já cheguei a ter posts na faixa de R$ 15 um post. Então é um valor bem acessível para você ter um post seu, que você não vai ver ele em outro lugar na internet, porque a pessoa escreveu exclusivamente para você, e você vai dizer para a pessoa que tipo de post você quer, qual é a palavra-chave que ela vai otimizar o seu blog. Na verdade o seu post, né? Então, não copie post de ninguém. Isso é muito importante, porque isso é uma prática de Black Hat. Existem duas práticas de SEO, White Hat e Black Hat. Bem, o Black Hat são técnicas que são utilizadas para burlar o sistema do algoritmo do Google para conseguir posicionamentos mais rápidos. Só que você pode até conseguir a curto prazo, mas não é uma técnica sustentável, porque a longo prazo você pode ser penalizado para a vida inteira o seu domínio, todo o trabalho que você construiu dentro do seu blog. Então, sempre utilize as práticas White Hat. Então, não pense duas vezes se você ouvir na internet de como aumentar seu tráfego de uma maneira monstruosa, utilizando algumas técnicas. Observe se essas técnicas não estão burlando a questão do algoritmo do Google. Então, minha dica é: crie artigos únicos e com originalidade, utilizando essas 6 dicas de SEO para o seu blog. Sexta e última dica: otimização interna, conhecido também como otimização on-page. Existe também a otimização off-page, só que nós não vamos abordar nesse artigo a otimização off-page, porque aí deixaria de ser as 6 dicas essenciais de SEO. Aí seria uma coisa muito mais complexa. E para você que está iniciando, a gente vai focar só apenas nessas 6 dicas, tá bom? Mas depois você anota aí otimização off-page para você depois dar uma pesquisada o que seria otimização off-page. Então, nessa otimização on-page, nós vamos utilizar bastante a questão do plugin WordPress SEO da Yoast. Então, nós temos aqui a tela do plugin. Eu vou entrar aqui no post, configuração do post. Então aqui embaixo eu tenho a tela do plugin. Então essa tela do plugin é composta por 4 abas, né? Geral, análise de página, avançada e social. Nós vamos usar geral e análise de página, ok? Então vamos ver aqui no post qual é o primeiro subtópico da otimização de página interna. É a questão da palavra-chave no título. Lembrando, para você que não sabe, existem 2 títulos na sua página. Existe o título com a tag title, que é a tag que aparece aqui na aba do seu navegador, ok? E existe o título da página, que é utilizado com a tag H1. Bem, normalmente quando você cria um post no WordPress, quando você coloca o título da página, ele automaticamente usa o mesmo título para o H1 e para o título da página. Ponto, ok? Mas você também pode variar, deixar um título para a página e um título para a tag title. Então, por exemplo, aqui
no plugin, lembrando, você já deixa aqui a sua palavra-chave, é apenas uma palavra-chave em foco, você não vai colocar vírgula e outras palavras-chave. E você não pode utilizar a mesma palavra-chave mais que uma vez no seu domínio. O plugin vai acusar e dizer que você já usou essa palavra-chave, ok? Então aqui, por exemplo, tem 6 dicas de SEO para otimizar seu blog, vida de afiliado. Eu posso colocar aqui, por exemplo, dicas de SEO para otimizar seu blog, por exemplo. Então o que acontece? Automaticamente o plugin já alterou aqui em cima como vai aparecer no Google. No Google vai aparecer em azul esse título, que é o título da página, e vai aparecer a URL e a descrição, que é a meta-descrição que está aqui embaixo. Então lembrando, o título você pode deixar o mesmo que você está usando no título da página, e você também pode variar no título SEO. Lembrando, esse título SEO, que é o título que vai aparecer no resultado da busca, que é o título também que vai ser servido para otimização, você tem que criar um título muito bacana que chame a atenção, ok? E esse título ele tem que aumentar a sua taxa de CTR. Para quem não sabe, taxa de CTR é o percentual de probabilidade das pessoas clicarem no seu resultado, ok? Então vamos dizer que você tem lá o primeiro, segundo e terceiro lugar, você está em terceiro lugar. O seu título tem que chamar mais atenção do que os outros, para que as pessoas cliquem, ok? Tanto o título, tanto a meta-descrição. Então vamos ver lá a questão do título. Então minha dica, resumindo, independente se o título forem iguais ou diferentes, a palavra-chave deve estar em ambos, tanto no título da página H1, tanto na tag title, que você pode alterar lá dentro do plugin, ou deixa em branco, que ele vai repetir o título da sua página para o título da aba lá que é mostrado no navegador. E lembrando que no artigo precisa ter pelo menos um H2, um cabeçalho 2 com a palavra-chave. Então vamos mostrar aqui o que seria esse cabeçalho 2. Então o cabeçalho 2, eu vou mostrar aqui no meu artigo, seria esse aqui, ó, em que as dicas de SEO vai me ajudar. Então eu fiz uma pergunta. Se eu clicar aqui, ó, eu estou utilizando o cabeçalho 2. Eu tenho outro cabeçalho 2 com o mesmo título. Bem, você pode usar quantos você achar necessário. Mas, para não ficar muito repetitivo, você usar a mesma palavra-chave várias vezes no H2 não é bacana. Você tem que ser natural. Você pode usar palavras-chave semelhantes, que tem uma semântica com a palavra-chave que você está utilizando. Por exemplo, otimização de SEO é uma palavra-chave semântica de dicas de SEO, por exemplo, ok? Então, resumindo, nos títulos tem que ter palavra-chave em foco no título H1, na tag title e também no pelo menos um H2, ok? Beleza? Lembrando, H1 só pode ter um H1 na sua página. Então, nunca utilize H1 dentro da escrita do seu texto, porque normalmente o seu tema do WordPress utiliza o H1 para colocar como título da página. Então você não deve utilizar novamente H1 dentro da sua página. Mais uma dica aí para você, ok? Palavra-chave na descrição e palavra-chave na URL. Vamos lá. A meta-descrição fica aqui embaixo do plugin. Você tem que criar uma meta-descrição bacana que chame a atenção, de no mínimo 120 caracteres e no máximo 156 caracteres. Então, você vai também fazer com que chame a atenção no resultado dos buscadores. Por exemplo, se eu colocar muito curta essa meta-descrição, também não é legal. E muito longa não vai exibir nos buscadores. Por exemplo, se eu começar a encher aqui de coisa, pode ver que ele colocou aqui 3 pontinhos, né? Então não é legal.
e ele já acusou aqui que tem mais de 20 caracteres que ultrapassaram da regra. Então eu apago aqui e deixo. Eu ainda tenho uma margem de 10, mas tá bom que eu estou na margem de maior que 120 e menor que 156. Coloque sua palavra-chave dentro da sua metadescrição e que também esteja um texto bem bacana chamando a atenção, ok? Uma outra dica, palavra-chave dentro da sua URL. É uma outra dica dentro da sexta dica de dicas de SEO. Então você precisa ter a sua palavra-chave na URL. Pode ser a URL completa, como eu mostrei inicialmente, onde o WordPress automaticamente pega o seu título e cria a URL amigável. Ou você pode criar a URL na mão mesmo com a sua palavra-chave. Então sempre é bom ter, sempre é bom não, tem que estar. Isso é inaceitável não ter a palavra-chave dentro da sua URL. E outra dica que eu coloquei aqui, sempre tente deixar a sua palavra-chave no início da URL. Por exemplo, se eu for, minha palavra-chave é dicas de SEO, aí eu coloco assim, 5 dicas de SEO. Então, o número 5 está antes, está no começo e está antes da minha palavra-chave. Então, se eu conseguir colocar ela para o início, melhor ainda. Palavras-chave na imagem, que é o texto alternativo, é a tag alt dentro da tag image. Então, isso é muito legal. Como é que você faz isso dentro do WordPress? Por exemplo, na imagem destacada que eu estou utilizando, se eu clicar aqui, eu tenho aqui, ó, no texto alternativo, eu coloquei aqui o título do meu artigo, mas pode ser algo diferente. Agora, lembrando, a imagem ela tem que estar de acordo com a semântica do texto. Por exemplo, no meu artigo tem várias imagens. Por exemplo, essa imagem aqui, ó, vamos pegar essa imagem aqui. Eu estou no tópico palavra-chave nas imagens. E nesse tópico eu tenho essa imagem no meio do texto. Então eu clico aqui em editar. Olha o texto alternativo. Como preencher tag alt de SEO. Então, para deixar melhor, eu vou tirar os hífens. Como preencher a tag alt. Vou botar aqui entre texto alternativo para otimização de SEO. Veja, não necessariamente eu estou usando a palavra-chave, mas eu estou usando a palavra que tem a mesma semântica. Então, esse texto aqui, caso o navegador que a pessoa esteja acessando não carregue a imagem, o texto vai substituir a imagem. Então, a pessoa que está lendo vai saber do que se trata aquela imagem. Se você deixar em branco para o Google, isso é uma falta gravíssima. Ok? E bem como hoje vocês sabem que existe muitos softwares, aplicativos que ajudam deficientes visuais a lerem páginas de internet. E o texto alternativo, eles são utilizados nesses sistemas para poder descrever um pouco das imagens que estão dentro dos textos que eles estão lendo. Então, isso é muito bacana, colocar a questão do texto alternativo, ok? Vamos agora para a palavra-chave no conteúdo, ok? Então, lembrando, a palavra-chave, antigamente, as pessoas repetiam várias vezes, até de maneira forçada dentro do conteúdo. Por exemplo, saiba dicas de SEO para otimizar seu blog, onde você vai saber dicas de SEO para aumentar o seu tráfego orgânico do seu site, e através das dicas de SEO
você vai aumentar a sua taxa de conversão de vendas, porque pelas dicas de SEO, você vai ter grandes resultados no marketing digital pelas dicas de SEO. Bem, isso ficou ridículo. E antigamente isso dava certo, mas depois de algumas atualizações do robô de busca do Google, isso já é considerado como penalidade, uma técnica de black hat. Então, se você faz isso, coloque negrito a palavra-chave várias vezes, eu não aconselho que você faça isso. Minha dica é: seja o mais natural possível e aproveite bem as oportunidades de colocar sua palavra-chave. Não necessariamente elas precisam estar juntas, por exemplo, como ganhar dinheiro na internet. Você pode colocar ganhar dinheiro na internet, ou saiba como as pessoas ganham dinheiro na internet. Então você tem palavras-chave separadas dentro do texto. Você tem palavras com a mesma ordem de semântica dentro do texto e flui de uma maneira natural. Então o Google ele já entende isso como uma palavra-chave. Então, lembre-se, o plugin também ele vai indicar a questão da densidade da palavra-chave. Bem, não existe uma regra. O plugin ele até coloca lá um mínimo, acho que é de 1%. E eu aqui estou utilizando, vamos ver quantos por cento. Eu venho aqui em análise de página, ele está dizendo que eu estou utilizando 0,81%, que é um pouco baixo. A palavra-chave foi encontrada 10 vezes. Mas dependendo do tamanho do seu texto, dependendo como ele foi escrito, possa ser que você consiga um pouco mais de colocar a palavra-chave. Mas isso não é uma regra, né? Então, quanto mais natural você for, melhor. Quanto mais você souber aproveitar as oportunidades da palavra-chave, melhor ainda. Então, palavra-chave no conteúdo, use sempre com sabedoria, sem estar repetindo feito um louco, né? Achando que o Google vai indexar melhor pelo fato de você ter várias vezes. Use outras palavras-chave com a mesma ordem semântica, que vai dar muito certo, ok? Uma outra dica: uma palavra-chave por artigo. Não use a mesma palavra-chave em vários artigos. Por exemplo, se eu estou usando dicas de SEO hoje, o próximo post que eu vou fazer para SEO, eu vou utilizar a palavra-chave SEO para YouTube, por exemplo. Então, são palavras-chave que um vai ligar o outro. Então, dentro de um post, eu posso ligar o outro post. Também veja SEO para o seu blog, enfim. Mas eu nunca vou utilizar palavras-chave em vários artigos. Então, varie as long tails dentro do seu blog, dentro do seu site. Links internos. Isso é muito importante. É a nossa última dica de SEO homepage. Você precisa linkar um artigo com o outro. Isso vai aumentar a navegabilidade do seu leitor, do seu usuário dentro do site, vai diminuir a taxa de rejeição do Google. O Google vai olhar o seu site com outros olhos, ele vai lhe dar mais qualificações, ele vai melhorar o seu ranqueamento dentro dos seus buscadores. Então isso é muito legal de você, dentro do artigo, leia também um artigo tal, que fala sobre tal assunto. São coisas relevantes, você não vai falar de um artigo de SEO e dentro desse artigo eu vou falar sobre emagrecimento, não tem nada a ver. Então, eu vou falar, linkar outros artigos que façam o mesmo sentido, que complemente a leitura que está sendo feita ali naquele momento. Então, vamos para a conclusão. Finalmente chegamos no final das dicas de SEO. Bem, eu tentei sintetizar ao máximo, né? As dicas de SEO. Lógico, existem várias dezenas de outras dicas, mas que são mais complexas, que requer um pouco mais de conhecimento, requer um pouco mais de estudo e também dá resultado. Só que aí você precisaria mais de aprofundar e que esse vídeo que eu fiz não iria dar tempo de falar de todas elas. Mas tenha certeza que essas 6 dicas que eu falei, elas são norte para você começar a otimizar os seus artigos, o seu site, para que você comece a ter tráfego qualificado dentro do seu blog, dentro do seu site, ok? Então, utilize o plugin.
utilize o plugin. Sempre tente deixar todas as bolinhas verdes de todos os requisitos que ele coloca aqui, ó. Por exemplo, parabéns, você utilizou a palavra-chave antes, a metadescrição contém a palavra-chave, o seu artigo tem 1.254 palavras, que o mínimo recomendado é 300 palavras. Essa página possui um link de saída, na verdade você tem que ter vários links de saída, né? Eu coloquei um, mas eu vou ter todo dia eu vou ter que dar melhorando um pouco esse post. As imagens contêm a palavra-chave em alvo, né, que é dicas de SEO. A palavra-chave aparece 2 de 15 cabeçalhos secundários no texto, então isso é legal. A palavra-chave está na URL. Ele fala que o título contém a palavra-chave, mas ela não está no início. Bem, o título, como eu falei, você pode alterar aqui, ó. Ok? Ele não está no início porque eu não atualizei. Se eu for atualizar, eu mudei lá embaixo. E eu atualizar aqui, se eu for ver agora, pronto. Ele não vai mais acusar que a minha palavra-chave não está mais no início. Vamos ver. Análise de página. Pronto. Agora ele colocou uma outra mensagem, né? O título da página contém 35 caracteres, menos do que o mínimo, que é 40. Então, vamos melhorar o nosso título. Tem 35, não é isso? Dicas de SEO para otimizar o seu blog. Como é que a gente poderia melhorar? Já sei. Matadoras para otimizar seu blog. Veja aí. Dicas de SEO matadoras para otimizar o seu blog. Ficou legal? Vamos atualizar agora. Vamos ver agora? Olha aí. Só ficou uma bolinha laranja, que é a questão da densidade, que eu disse a vocês que não é tão relevante, lógico, né? Você tendo aí próximo de 1% já é um bom número de densidade para a sua palavra-chave dentro do seu conteúdo. Então eu estou com um plugin, o Yoast SEO, do WordPress SEO. Esse post já está bem otimizado. Ele diz aqui que eu tenho a palavra-chave no artigo, no cabeçalho do artigo, na página, na URL, eu tenho 9 vezes no conteúdo e tenho 1 vez na metadescrição. Então, isso já deixa seu artigo bem otimizado. Então, pessoal, a gente encerra aqui as nossas 6 dicas de SEO. Se você gostou, dá um joinha aí, clique em gostei. Se você não gostou, também pode clicar aí que não gostou, ok? Agora não esqueça de se inscrever no nosso canal, onde eu vou estar postando outras dicas para melhorar seus resultados como afiliado. Se você é afiliado ou não, se você trabalha com marketing digital, mas não como afiliado, também vai ajudar a melhorar seus resultados digitais, não é isso? E também abaixo do nosso vídeo tem todos os links desse vídeo que eu estou gravando agora, né? Tanto do blog, do artigo que eu fiz, que lá vai ter o link do plugin, vai ter o link de outras coisas que eu sugeri dentro do site, do vídeo também, do Ivo, né? Muito bacana. E também curta a nossa página, também assine o nosso canal, que eu já falei, as nossas redes sociais, enfim. Vou ficar por aqui e até a próxima.